Nós vamos tricotar com quem? Com Ângela Dipp. Seja bem-vinda. Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Conversamos bastante, sobre as fases da vida da mulher e a Ângela Dipp fala sobre isso no teatro, no espetáculo Da Puberdade à Menopausa, que é um espetáculo que você aborda com muito humor, Tudo isso que nós mulheres passamos e descreve como uma montanha-russa de emoções. É isso, Ângela? Todos os perrengues, que a gente Os passa. perrengues. Desde a puberdade até a menopausa, pós-menopausa, enfim. E é isso, é com bastante humor, Porque eu sempre acho que é o melhor jeito de você encarar as diferentes fases da vida, Porque, diferentemente dos homens, que eu brinco que os homens estão em MRU, movimento retilíneo uniforme, sem atrito, sem aceleração, aquele tédio, e nós somos ciclotímicas. Por exemplo, quem está ainda ciclando, na menstruação, cada semana tem um hormônio lá que está mandando. E depois eles vão embora, E aí você decide, você faz ou não reposição hormonal. A palavra hormônio em grego, hormon, quer dizer impulsionar, mover. Então, eles têm impacto em tudo que você faz na vida. Eles te ensinam a comer, beber, saciedade ou não, bom ou mau humor. Então é importante, Por isso que eu gosto de abordar esse tema, assim. Você trabalha com humor, é uma pessoa bem-humorada. Você acredita que enfrentar essas transições que nós mulheres vivemos, desde a puberdade, a fase adulta, a menopausa, a gravidez e tudo que virá pela frente, com humor, é uma das chaves para que a gente consiga sair melhor? Eu falo por mim, Eu nasci já palhaça, inclusive eu nasci no dia do palhaço, dia 10 de dezembro. Que legal! Então eu sempre, acho que um jeito que eu achei de sobreviver às questões da vida sempre foi rindo de mim mesma, Aí calhou de ser atriz, calhou de trabalhar mais com comédia, porque eu acho que você nasce já com esse tempero de ver tudo com humor, Então, as coisas ruins que acontecem comigo, eu tiro sarro, se tira um sarro, para alguém tirar sarro de mim, nossa, eu sempre vou tirar sarro antes. Ninguém vai conseguir brincar comigo mais do que eu mesma brinco. Então, eu acho que é o tempero, para mim, é esse jeito de, uma receita boa de viver melhor, Mas nem todo mundo consegue isso, E no espetáculo você deixa claro que ele é para todos, inclusive para os homens, afinal os homens convivem com as mulheres que passam por essa montanha-russa de emoções. O que você sente que o público deve se identificar como um todo com o espetáculo, mas há algum trecho, alguma passagem que faça com que as pessoas reflitam mais, se identifiquem mais? Como você falou, os chefes, os colegas, os pais, os filhos, os esposos, eles vão conviver com essas mulheres e suas fases. Então, seria mais interessante que eles soubessem mais sobre a aventura hormonal, a jornada hormonal feminina, E no espetáculo, eu sinto muito que a plateia, a grande maioria é de mulheres, mas os homens também gostam muito. Quando eu recebo, sempre vou conversar com as pessoas no final, Então eu ouço os relatos, dos caras. E tem um momento lá que eu brinco falando sobre a vulva, e aí eu chamo um homem, é uma vulva gigante, assim. E aí eu falo, o que é isso aqui, o que é isso aqui? E a maioria não sabe. As próprias mulheres não sabem o mapa da mina que eu brinco. Sim. Então é uma fase uma parte muito divertida do público, que o público gargalha demais, assim. Porque, claro, não é o cara que sobe, Pelo menos as experiências que eu tive até agora se diverte junto, então é ótimo. Já que você trouxe a vulva para a conversa, no espetáculo você também aborda o sexo na maturidade? Sim, eu também falo. O espetáculo, assim, é a partir, basicamente, das minhas experiências, de coisas que eu estudei e li, que eu pesquisei, para fazer esse trabalho. E então eu vou contando a partir da minha experiência e como eu tenho uma observação bem-humorada das coisas, então vai ficando muito divertido. E claro, das minhas amigas também, porque eu tenho muitas amigas, a maioria delas são atrizes, são divertidas, a gente conversa muito, eu tenho um grupo no WhatsApp que a gente se encontra também presencialmente. E na verdade, quando eu entrei no climatério, eu estava sem grana e sem informação, isso tem uns quase 15 anos. Hoje em dia a menopausa dá like, dá glamour, dá seguidores. Mas na minha época dava pânico e vergonha. Então aí eu criei esse grupo que tinha que ser secreto no Facebook. E ali entraram todas as minhas amigas e uma amiga vai trazendo a outra.
E aí a gente foi trocando informações ali. E junto com as informações também vinham histórias, relatos de cada uma. Então, desde essa época eu tô meio que coletando e querendo falar sobre isso. Qual foi a fase que você enfrentou que veio com mais desafios? Eu acho que a questão da menstruação, né? Eu nunca gostei, eu sempre odiei ficar menstruada. Inclusive, eu tenho feito entrevistas agora com amigas, atrizes, bem mais idosas e tal. E eu fico surpresa porque a maioria delas adorava ficar menstruada, né? E eu sempre detestei. Então, era uma fase que eu não gostava, né? Então, a menopausa tem lá os seus perrengues, mas também tem as suas vantagens, né? E não sangrar mais para mim, é ótimo. E uma coisa também que eu presto atenção, na minha época era muito tabu menstruação, né? Você tinha aquele medo de falar sobre e tudo mais. E hoje em dia, eu contracenando com amigas de 18 anos, esses dias eu estava lá numa filmagem e uma delas começou a falar pro cara da lapela, hoje eu tô menstruada, nossa, é um sangue, cólica, E eu falei assim, gente, precisa expor tanto assim. E na verdade precisa, porque é interessante se normalizar tudo que acontece com as mulheres, né? Porque por conta dessa nossa sociedade machista e tal, as mulheres sempre ficam mais invisíveis e todos os nossos perrengues também. É como se, não, melhor não falar sobre isso, né? E não é bom isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza tudo isso, E também é uma né? questão de saúde pública, né? A menstruação e também a menopausa. Então, no Brasil, tem muita gente que falta ao trabalho por conta de estar menstruada, porque não tem dinheiro para o absorvente, pelos perrengues, né? Eu sempre tive só 3 dias de menstruação tranquilo, mas tem gente que fica de cama praticamente, né? Então é uma questão de saúde pública também, então é sério. Sem dúvida. Falando um pouquinho da sua carreira, que eu vou chegar na Penélope, que eu já adianto que eu sou fã de Castelo Rá-Tim-Bum, cresci te assistindo. Ótimo. Mas falando primeiro de Carinha de Anjo. Você viveu uma personagem, que era a Rosana, né? Que lidou com muitas crianças, com muitos jovens, com muitos adolescentes. E durante esse trabalho, você conviveu de perto com a puberdade, né? Estando distanciada desta fase da vida. E que você pôde observar, os pais tinham um diálogo aberto com esses jovens sobre as transformações do corpo? Sobre isso eu não posso te falar, mas a minha filha era a Maísa Silva. E a Maísa tinha de 14 para 15. Então eu ficava impressionada com tudo que ela me contava, né? E ela até me segredou algumas coisas que eu me senti sabendo mais que a própria mãe dela. Mas aí eu entendi que ela tinha uma relação ótima com todas essas... Bom, a Maísa é meio fora da curva, né? Com todas essas questões, né, da mulher, da menina virando mulher. E eu entendi que ela tinha uma relação legal com a mãe dela, né? Então eu aprendi também muito com a Maísa, né? Porque, imagina, eu tinha quantos anos, gente? Tenho 6 anos, que foi o Carinha de Anjo. Eu tenho 61. Então era uma diferença, várias gerações, né, de mim para a Maísa. E também o Gabriel. Bom, o Gabriel era muito menininho, de 6 anos, sobre isso a gente, claro que não falava, né? Eu tenho um problema também, quando eu tô com as crianças, eu fico às vezes mais criança que as próprias crianças. Você se entrega. Né? E é muito legal também ter feito... O Carinha de Anjo me aproximou de uma outra geração de crianças, que provavelmente ainda vão me reconhecer daqui a uns anos do Carinha de Anjo, né? Assim como você me reconhece do Rá-Tim-Bum, né? Sim, sim. Então, é muito legal também de fazer parte... Eu que não tenho filhos, mas gosto de criança... Sou muito lúdica, né? Sou bem molecona mesmo, criançona. Então, é muito gostoso trabalhar com esse público, né? E muito importante, né? Sem dúvida. Porque do Rá-Tim-Bum eu ouço muito. Virei jornalista por conta da Penélope, você fez parte da minha infância. Então, você vê o tamanho da responsabilidade, né? O Rá-Tim-Bum era extremamente divertido, mas muito educativo, muito né? educativo. Ele tinha uma mensagem que falta hoje, né, nos programas infantis. Eu não sei que eu não acompanho muito, mas assim, ali as crianças consumiam alta cultura, sabe? Música, literatura, agora me foge aqui, mas enfim, tudo, moda e tudo de um jeito lúdico, assim. Eu me orgulho demais de ter participado do Castelo. E eu também fiz tanto o primeiro, né, o Rá-Tim-Bum, que eu fazia a família Teodoro, que ensinava as crianças movimentos de circo. E depois na Fazenda, que era na Ilha Rá-Tim-Bum, que eu fazia Nhanhanhã, que era uma aranha, eu ficava pendurada lá também.
Que fase boa, que delícia. Que privilégio ter feito esses programas. Né? E, Ângela, você falou com muita naturalidade a sua idade, 61 anos, então fica claro pra gente que você lida muito bem com isso, com o passar dos anos, com o envelhecimento, fala sobre isso em uma peça que é autobiográfica. De uma certa maneira. E você acha que as pessoas, de um modo geral, as mulheres, elas têm se transformado no modo como elas enxergam o envelhecimento também? Sim, muito. Eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, né? Porque na pandemia teve aquela questão das mulheres assumirem os grisalhos, que é um marcador de aparência de pessoa mais velha, né? Que na Europa as mulheres já tinham isso tranquilamente, assim, né? Na Europa em alguns lugares da Europa, claro. Porque o mundo, ele tem vários séculos no mesmo mundo, né? Tem lugares que ainda estamos na Idade Média, né? Então, eu acho que a pandemia ajudou isso, a pessoa meio que se despojar um pouco, né? Aquela coisa de andar de chinelo e pijamão e o cabelo sem... Isso ajudou. E eu acho que as mulheres estão cada vez mais assumindo tudo isso, né? Tem esse lado das mídias sociais que fez, de repente, tanto filtro, tanto a pessoa ficar tão artificial, mas acho que mostrou o outro lado também, né? Hoje em dia as pessoas estão no sem filtro, né? De cara limpa, que é muito libertador. O que a maturidade traz, tem umas pesquisas aí que falam que até os 45, quase 50 anos, tem uma curva que a mulher fica triste, mas depois de 50, se nada terrível tiver acontecido, é só alegria. Aquela história de você realmente só se preocupar com o que é relevante. E eu fico vendo, às vezes, as mulheres de salto alto, eu não tenho a menor condição. E olha que sempre usei salto. Não tenho mais vontade de usar coisa muito justa, de botar um negócio muito, sabe, de ficar encilhada. Mas está extremamente elegante. Porque salto não define, né? Não é isso. É só porque é o conforto que interessa mais em todos os sentidos. Sem dúvida. Né? Gente, esse bate-papo, ele continua no teatro com a Ângela Dipp, que está em cartaz no Teatro J. Safra até o dia 30 de agosto, às quintas-feiras, às 21h30. O Teatro J. Safra, ele fica na Barra Funda, na rua Joseph Cris. É isso? É isso. Joseph Cris 318, vendas online pelo site eventim.com.br. E o espetáculo, então, é da puberdade à menopausa, um espetáculo autobiográfico que tem um pouco de palestra também, né? E fala sobre as variações que nós, mulheres, vivemos e iremos viver. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigada. Nos vemos no teatro. Adorei Espero todo mundo receber você. Obrigada. Obrigada.